Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você for novo aqui, seja bem-vindo. Se você já é conhecido do canal, aproveita para deixar seu gostei, deixar o sininho das notificações, se você ainda não deixou, e os seus comentários. Então, meus irmãos, hoje eu vou falar alguns versículos aqui de Eclesiastes com vocês. Depois vou ler um salmo e basicamente é isso por hoje. Então eu estou preparando um estudo sobre o Adventismo, certo? Eu vou explicar um pouco sobre o Shabá, a minha visão, e explicar alguns erros do Adventismo. Então é isso. Aí, que mais? No último vídeo eu esqueci de deixar alguns recados. Então basicamente, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu aí, todos vocês. Estamos quase chegando aos 500 inscritos, meus irmãos. Quase chegando. E é isso aí. Vamos crescendo para a honra e glória do Criador. O objetivo é isso: servir vocês, passar a mensagem do Evangelho e ser edificado também, porque eu aprendo muito fazendo esses vídeos. Então, obrigado a todos. E tinha mais alguma coisa que eu ia falar. Mas, enfim, não lembro agora. O mais importante é isso, vamos chegar aos 500 inscritos. Se você não for inscrito, se inscreva aí. Então, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, esta é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então isso está em Eclesiastes 3. Então, basicamente, nós, como filhos dos homens, temos que nos alegrar nas nossas obras, porque essa é a nossa porção. No fim das contas, não é o dinheiro, não é os prazeres da carne, enfim. O que realmente vai importar é você se alegrar nas suas obras e ter a gratidão aí do dia a dia, confiar no Criador, ter a paz dele. Isso é o mais importante. Então, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante do Criador. Porque o Altíssimo está nos céus, e tu estás na terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Então, assim, o que eu acho? Que nós devemos nos comunicar com o Criador, orar bastante. Assim como o apóstolo Paulo fala, vigiai e orai. Mas no sentido de não ficar falando em vão, não ficar jogando palavras ao vento para o Criador, eu acho isso importante, certo? A gente sempre ter intenção nas palavras e não ficar falando à toa, porque isso não é agradável ao Criador e não é sábio também. Então, eis aqui o que descobri. O que mais vale é comer, beber e gozar cada um do resultado de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que o Criador lhe deu, porque esta é a sua recompensa. Assim, a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, dá também capacidade para delas comer, para receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto o Criador enche de alegria o seu coração. Então, aqui uma revelação, aqui um mistério para vocês. Lá na Nova Jerusalém, nós não lembraremos muitas coisas aqui dessa terra, por causa das aflições. Então, não serão lembradas muitas coisas, as pessoas que não foram salvas, nós não lembraremos. Então lá será tudo novo. Se isso é uma coisa boa, sinceramente, na minha sabedoria humana, não é nem sabedoria, na minha ignorância humana, eu gostaria de lembrar de algumas coisas. Mas, é que como nós teremos nosso corpo glorificado, eu acho que não tem nem comparação, sabe? É por isso que a gente não vai lembrar muito. Então isso é um mistério. Outra coisa, não adianta toda hora você ficar ansioso com a sua próxima compra
com a sua próxima conquista, ficar sempre ansioso com as coisas da vida. Então, nós temos objetivos, nós temos nosso trabalho, nossos treinos, enfim, alguma coisa que a gente quer comprar, uma viagem. Mas no fim das contas, meus irmãos, tem muitas pessoas que ficam ansiosas com as coisas da vida e no fim, o que mais importa é você ter paz no seu dia a dia, a paz que transcende o entendimento, você ter a alegria, a pureza de Deus. Então, você comer, sabe, sem exageros, você ali comer o suficiente. E é isso, sabe, gozar do seu trabalho, porque não adianta você morrer de trabalhar, ganhar um monte de poder, de dinheiro. Até porque aqui fala, a ilusão das riquezas. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Ou seja, nós vemos essas pessoas do mal aí, que são bilionários, as famílias que controlam o mundo, que venderam a alma, artistas, enfim, até empresários comuns, não necessariamente pessoas famosas. Mas tem muita gente que tem dinheiro, tem poder e nunca se farta. Eu lembro quando eu era criancinha, eu pensava, como que pode esses políticos roubarem e ainda eles já são ricos e ainda querem roubar mais? Qual que é o sentido disso? Mas eu vou explicar para vocês o que eu descobri. Eles fazem isso porque literalmente eles são guiados por demônios. Então, como eles são guiados por demônios, eles sempre vão querer roubar, destruir e fazer coisas ruins. Roubar, matar e destruir. Então eles nunca vão se fartar, porque eles não têm a paz do Criador, não têm a alegria, não têm a salvação. E é por isso que devemos ser tão gratos pela salvação. Porque eu não sei se é 1/3, se é 10% ou se é metade da população que será salva. Mas assim, muita gente não será salva, então vamos ser gratos pela nossa salvação. Aleluia, glória a Deus por isso, irmãos. Eu falo como quem tem certeza, mas vamos vigiar até o fim, certo? Não vamos nos precipitar. Então é isso. Eu acabei abrindo sem querer aqui em Ezequiel. Porque não levará o filho à iniquidade do pai, porque o filho não procedeu. Porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Então a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então é isso. E fala também que o injusto que se converter terá os seus pecados esquecidos, e o justo que se corromper serão esquecidas as suas justiças. Então basicamente é isso. Eu só abri aqui, não estava planejando, mas é uma coisa interessante que está aqui em Ezequiel. E vamos então aos Salmos para finalizar esse vídeo. Vamos lá. Agora indo mais para o final dos Salmos. Deixa eu ver. Pode ser o 138 então. Salmo de Davi. Louvor pela aceitação divina. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu não sei por que ele falou deuses, sinceramente. Se alguém souber, pode comentar, escrever aí nos comentários. Então, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Criador. Ainda que Yahweh é excelso,
ou seja, Yahweh, o nome do Criador, Yahweh, o tetagrama, né, que significa eu sou o que sou, o Eterno. Todavia, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Então vou beber uma água aqui que já está ficando ruim a dicção. Último versículo. O Senhor aperfeiçoará o que me pertence. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham curtido esse vídeo, que tenha sido agradável, edificante e um vídeo abençoado para o dia de vocês. Então, para aqueles que estão começando o dia, tenham um excelente dia. Para quem está indo descansar já, um ótimo descanso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. É isso, meus irmãos. Até a próxima.